Hora informativa. Bloco de Esquerda critica governo de direita por preparar orçamento com os maiores cortes de sempre no âmbito da primeira edição das conferências de Zoraida Soares. Líder regional do PCP confiante na manutenção de uma política de proximidade com o novo líder nacional do partido. Foi sismo na madrugada de hoje nas ilhas do Faial e de São Jorge. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. Este fim de semana decorreu a primeira edição das conferências de Zoraida Soares, promovidas pelo Bloco de Esquerda, e onde o coordenador regional do partido, António Lima, enalteceu o papel de Zoraida Soares para o Bloco e para os Açores. Na sessão de encerramento, António Lima criticou o atual governo regional e o orçamento apresentado para 2023 por ser um orçamento que contém os maiores cortes de sempre. O coordenador regional do partido começou a sua intervenção com uma referência à política internacional, lembrando o que acontece atualmente no Brasil. Em Portugal e nos Açores, há quem apoie Bolsonaro convictamente e há quem apoie Trump convictamente. A extrema-direita em Portugal apoia Bolsonaro e essa é a mesma extrema-direita que apoia e suporta um governo nos Açores. De Bolsonaro a Bolieiro há um chega de distância. André Ventura disse recentemente que os 125 euros de apoio que o Governo da República atribuiu não podem ser gastos, disse, em whisky, tabaco e drogas. Uma afirmação carregada de reacionarismo, preconceito e uma verdadeira obscenidade. Artur Lima, vice-presidente do Governo Regional, disse esta semana que um apoio à natalidade que o Governo Regional atribui não é para ser gasto em cerveja. Não vos peço para descobrirem as diferenças, porque de facto elas já não existem. Porque a vice-presidência do Governo tornou-se de facto num departamento do Chega. E isso já se vê na prática e vê-se no discurso. O tal apoio à natalidade deixa de fora 73% das famílias. E de forma paternalista diz aos pais que só nas farmácias podem usar o apoio. Não é, portanto, um apoio social, é um subsídio às farmácias. António Lima, coordenador regional do Bloco de Esquerda, em declarações no encerramento das conferências de Zoraida Soares em Ponta Delgada. Ora, na abertura desta primeira edição das conferências em Angra do Heroísmo, Alexandra Mantes enalteceu o importante papel de Zoraida Soares, que teve muitas lutas pela democracia, igualdade e inclusão travadas, que são a inspiração para o evento público realizado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e que terá um caráter anual. Alexandra Mantes salientou que o aumento da inflação a que estamos a assistir tem várias causas e muitas consequências e que a consequência mais visível é a perda de poder de compra. No âmbito da pasta da cultura, a deputada Alexandra Mantes lembrou que é historicamente o primeiro setor a sofrer cortes no orçamento e assinalou que o plano e orçamento da região para 2023, já entregue pelo Governo no Parlamento, mostra que vai ser assim mais uma vez. A deputada deixou a garantia de que o Bloco de Esquerda vai bater-se contra esta injustiça e esta insensatez do governo do PSD, CDS e PPM, apoiado pela IEL e pelo Chega, e no âmbito da discussão do plano e orçamento da região para o próximo ano, vai batalhar com a intenção de propor um reforço do orçamento para o setor da cultura. O presidente do Governo Regional defendeu a revisão da Lei de Finanças Locais e lembrou ao secretário de Estado da Administração Local que a região tem autonomia política, numa referência à aplicação da descentralização nas regiões autónomas. José Bolieiro destacou que nos Açores e na Madeira recusa-se, por exemplo, a fusão das freguesias, tendo salvaguardado que a região tem autonomia e a primeira coisa que importa ao secretário de Estado é conhecer que existe autonomia política nas regiões autónomas. O secretário de Estado da Administração Local lamentou na quinta-feira passada no Parlamento Nacional a falta de vontade dos governos regionais, quer dos Açores, quer da Madeira, para que a lei da descentralização seja aplicada nas regiões autónomas. José Manuel Bolieiro referiu estranhar muito a atitude do secretário de Estado, que não é própria.
O líder do Executivo açoriano sublinhou os processos de descentralização que os governos têm realizado, até mesmo no quadro da Associação Nacional de Municípios. José Bolieiro defendeu uma revisão da Lei de Finanças Locais que assegure mais justiça e equidade e discriminação positiva às autarquias insulares, algo que ainda está por fazer e que os autarcas há muito reclamam. O presidente do Governo Regional procedeu esta segunda-feira à entrega à Santa Casa da Misericórdia da Povoação de uma nova viatura elétrica que irá apoiar a entidade, lembrando o governante que tudo está a ser feito para apoiar estas instituições. O governante lembrou a criação do programa Gerações em Movimento, o GERMOVE, destinado à mobilidade sustentável de base elétrica e que tem por finalidade reforçar o apoio às IPSS, misericórdias e entidades equiparadas que constituem a rede de solidariedade social da região. As áreas de maior fragilidade, como são as áreas da infância, áreas dos séniores e idosos ou a área da deficiência. E o trabalho que muitas vezes é também feito não sediados em instalações das próprias instituições, mas às pessoas que estão em sua casa e que precisam de um apoio extraordinário com a necessidade da mobilidade. Daí que o Governo tenha constituído este programa do GERMOVE, que são Gerações em Movimento, e que assegura para o apoio a estas instituições que assim promovem essa relação das gerações em movimento com viaturas que também têm a sua queda pagada ambiental e o nosso objetivo estratégico, mudança de viaturas térmicas para viaturas elétricas, que não só são, do ponto de vista ambiental, uma grande virtude, como colaboram designadamente na gestão da despesa destas instituições, uma vez que a sua despesa de manutenção e até de mobilidade é muito inferior que as viaturas térmicas com o combustível. José Manuel Bolieiro prestou ainda homenagem às duas funcionárias da Santa Casa da Povoação que faleceram em junho de 2021 devido ao mau tempo, quando se deslocavam para prestar apoio domiciliário. O Partido Socialista Açores acusou o Governo Regional de lucrar com a inflação, defendendo a adoção urgente de medidas como, por exemplo, a gratuitidade dos jardins de infância a partir de setembro e apoios às famílias com crédito à habitação. O Governo Regional arrecada em 2022 mais 49,3 milhões de euros em impostos para além daquilo que tinha previsto arrecadar. O que mais contribui para esse aumento inesperado de receita é o IVA. São mais 51 milhões de euros só no IVA. Ou seja, o valor que as famílias e as empresas estão a pagar a mais, desde logo por causa da inflação. As medidas implementadas pelo Governo significam cerca de 2 milhões de euros. Restam cerca de 47 milhões de euros que, segundo as nossas propostas, devem ser restituídos às famílias e às empresas açorianas através destas medidas de apoio. Vasco Cordeiro apresentou um pacote de 11 propostas para mitigar os efeitos da inflação a aplicar ainda este ano. Os socialistas defenderam a criação de um apoio extraordinário de 500 euros às famílias com estudantes deslocados nos ensinos superior e profissional para fazer face ao aumento dos custos com a habitação, tal como a gratuitidade dos jardins de infância com efeitos a partir de 1 de setembro deste ano, lembrando que a gratuitidade das creches nos Açores é assegurada por verbas que vêm do Governo da República. Os socialistas propõem ainda um programa de apoio às famílias que tenham crédito à habitação equivalente à componente de acréscimo à taxa de juros até ao limite de 1,5 pontos percentuais que incidam sobre um crédito até 125 mil euros. Caso os empréstimos sejam superiores a 125 mil euros, Vasco Cordeiro prosseguiu referindo que as famílias beneficiariam de um apoio na parte do empréstimo até àquele montante, numa medida que abrangeria as subidas das taxas de juros ocorridas em 2022. O Partido Socialista defende ainda a redução das taxas do imposto sobre produtos petrolíferos, no montante correspondente à baixa ocorrida no continente e a redução de 10 cêntimos no gasóleo agrícola e de pescas, a atualização do valor dos custos elegíveis dos investimentos aprovados no sistema de incentivos às empresas competir mais e a criação de um fundo regional para a capacitação das micro e pequenas empresas é outra medida proposta pelo PS, tal como a implementação de um mecanismo que, para garantir a estabilidade dos preços do transporte interilhas e de uma linha de crédito regional para financiar a amortização de empréstimos das empresas.
O líder parlamentar socialista na Assembleia Regional quer ainda a criação de um apoio ao aumento dos custos de produção das empresas e outro destinado às instituições particulares de solidariedade social e misericórdias, no valor de 50% do montante mensal que lhes cabe, segundo o atual modelo de financiamento. Na Assembleia da República, o deputado do PSD Açores, Francisco Pimentel, reclamou o reforço das verbas do Programa de Opções Específicas para o Afastamento e a Insularidade, o POSEI, destinado ao setor agrícola no valor de 13 milhões de euros. Tendo em conta que o financiamento comunitário é manifestamente insuficiente para fazer face às necessidades do Programa POSEI Açores para o ano 2023, prevê-se a necessidade de se proceder a um financiamento adicional sob a forma de auxílio estatal no montante de 35,13 milhões de euros. Ora, este montante de 35,13 milhões de euros é um valor excessivamente elevado para ser suportado pela região autónoma dos Açores, pelo que se questiona a Sra. Ministra quanto à possibilidade de ser efetuado um reforço nacional no valor de 13 milhões de euros. A importância e o peso da agricultura, nomeadamente no setor leiteiro, cuja produção representa cerca de 35% do total nacional e na nossa economia regional e para todo nacional, mais que justificar, torna absolutamente fundamental tal reforço para que se possa manter a nossa coesão económica e social. Francisco Pimentel interpelava a Ministra da Agricultura na Comissão de Orçamento e Finanças, na Assembleia da República, que deixou, por seu lado, o alerta que só não ocorreram cortes no programa POSEI graças à redistribuição feita pela República. Em relação ao POSEI, não tenhamos dúvidas, senhoras e senhores deputados. O POSEI, neste momento, não teve um corte de quase 4%, que o teve na realidade, mas porque, do ponto de vista nacional, houve uma redistribuição no sentido de que pudesse garantir essas mesmas verbas. Maria do Céu Antunes, a Ministra da Agricultura e Alimentação. O secretário-geral cessante do PCP, Jerónimo de Sousa, confessou que forçou a saída antecipada, mas sai de consciência tranquila ao final de quase 18 anos e deixou pistas sobre o futuro do partido que quer ver mais jovem. Saio desta responsabilidade de cabeça erguida, procurei fazer o melhor que sabia, conheci derrotas, conheci vitórias, avanços, recuos, uma experiência vivida espantosa, e isso devo ao meu partido, devo ao coletivo partidário, que contava comigo, mas sempre, portanto, com o apoio que, de facto, me toca profundamente hoje, em que não me vou embora, portanto, disse até amanhã, ontem, no Comitê Central. Já o coordenador regional do partido considera que o novo líder nacional, Paulo Raimundo, vai manter a relação de proximidade com a estrutura regional, à imagem do que fazia Jerónimo de Sousa. Camarada Paulo Raimundo, nas suas novas funções, e estou certo que irá continuar a dar um contributo importante, como o camarada Jerónimo o fez, em relação ao contacto que tem aqui com a organização, com os Açores, conhecendo a realidade, com conjuntositas periódicas que fazem, que depois também se refletem na intervenção não só regional, mas na própria Assembleia da República, como temos vindo a fazê-lo ao longo dos anos. Marco Varela, o coordenador regional do PCP. 20 municípios ultrapassaram o limite de endividamento permitido por lei em 2021, numa lista em que 12 deles já estão a pagar empréstimos a programas de apoio para câmaras endividadas, segundo o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, apresentado esta segunda-feira. Estes 20 municípios tinham no final do ano passado uma dívida total superior em 1,5 vezes à média da receita corrente líquida cobrada nos 3 anos anteriores. Segundo o documento, nesta lista de câmaras que ultrapassam os limites de endividamento estão Vila Franca do Campo, Nordeste e Lagoa, no que concerne à região. Segundo a Lei das Finanças Locais, estes municípios poderão ter cortes de 10% nas transferências do Estado e devem requerer a aplicação de um plano de saneamento financeiro através da contratação de um empréstimo. No entanto, à exceção da Lagoa, Nordeste e Vila Franca do Campo,
já estão a pagar empréstimos contraídos por endividamento ao Fundo de Apoio Municipal, um programa de ajuda a municípios em saneamento financeiro. Segundo o anuário que analisa as contas dos municípios, 3 autarquias em todo o território voltaram a contrair novos reforços junto do Fundo de Apoio Municipal em 2021. Uma destas, nos Açores, é o caso de Vila Franca do Campo, que recebeu 1,3 milhões de euros. As despesas com pessoal representam a maior fatia das despesas municipais em 2021, ano em que foram gastos mais 7,9% nesta área do que em 2020. Contudo, existe uma autarquia na região que está na lista das que menor peso tem com despesa de pessoal, nomeadamente o caso de Velas, na Ilha de São Jorge. Ora, em reação, o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo afirmou que a situação financeira da autarquia é estável, salientando que o endividamento excessivo do município vem de opções tomadas há 20 anos. O presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo comentava assim os dados divulgados esta segunda-feira no Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, onde a autarquia açoriana figura na lista de 20 municípios que ultrapassaram o limite de endividamento permitido por lei em 2021. Ricardo Rodrigues referiu: desde há 20 anos que a Câmara ultrapassou o limite de endividamento, numa altura em que era possível fazer estes aumentos e na sequência de opções que foram tomadas, mas estão hoje regularizadas. Segundo Ricardo Rodrigues, atualmente a situação financeira da Câmara é estável no que diz respeito à possibilidade de capacidade de pagar as suas dívidas e para fazer face aos desafios de investimento e apoio às populações mais carenciadas. O Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores informou que pelas 4 horas da madrugada desta segunda-feira foi registado um sismo com magnitude de 3.7 na escala de Richter e epicentro a cerca de 34 km a noroeste dos Cedros da Ilha de Faial. De acordo com a informação disponível até o momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima de 4 na escala de Mercalli modificada na freguesia de Rosais, no concelho de Velas, em São Jorge. O sismo foi ainda sentido com intensidade 3 na freguesia de Castelo Branco, no concelho da Horta, na Ilha do Faial. 2 homens do mesmo agregado familiar foram detidos em flagrante delito, suspeitos de terem montado uma alegada célula de tráfico de droga no centro da vila de Rabo de Peixe. Segundo um comunicado do Comando Regional dos Açores da Polícia de Segurança Pública, as detenções ocorreram no concelho da Ribeira Grande e os suspeitos estão fortemente indiciados da prática do crime de tráfico de estupefacientes. A detenção, segundo a polícia, surgiu no seguimento de várias denúncias reportadas às autoridades que apontavam para a existência de venda de droga a vários consumidores de substâncias ilícitas numa residência localizada em pleno centro de Vila de Rabo de Peixe. As buscas domiciliárias permitiram apreender várias dezenas de doses individuais de heroína, droga sintética, quantias monetárias, entre outros objetos relacionados com o crime sob investigação. Os arguidos presentes à autoridade judiciária ficaram sujeitos a apresentações periódicas obrigatórias às autoridades. A Ilha do Faial recebeu este fim de semana a sessão nacional do Seminário Municípios Amigos do Desporto. Realizado pela 3ª vez na região, o evento contou com a participação de autarquias, técnicos, dirigentes, estudantes, empresas e profissionais da área desportiva. Neste seminário foram entregues os galardões Município Amigo do Desporto às autarquias da região, programa que integra atualmente uma rede de 167 municípios portugueses. Ora, no âmbito deste seminário, o presidente da Câmara Municipal da Horta, Carlos Ferreira, deixou o alerta de que é urgente requalificar as instalações desportivas da ilha. É fundamental e urgente qualificar as instalações desportivas da Ilha do Faial. É uma condição de desenvolvimento desportivo sem a qual nós não conseguimos promover efetivamente a atividade física, não conseguimos atrair os nossos jovens para o desporto e não conseguimos atingir patamares de desenvolvimento mais elevados a nível desportivo. Por seu lado, o diretor regional do desporto reforçou que o estatuto do dirigente desportivo deve ser revisto e implementado. Há que dar um papel e fundamentalmente um reconhecimento social ao desempenho desta tarefa que passa a ser significativo desempenhá-la. Neste momento é muito pouco significativo e altamente penalizante. Luís Carlos Couto, diretor regional do desporto. Isenção, rigor, pluralidade. RCA,
Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer poupar muito dinheiro no seguro de vida do seu crédito à habitação? Já não é obrigado a ter os seguros no seu banco. É isso mesmo. Fale connosco. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de segunda-feira, dia 7 de novembro. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de uma ótima segunda-feira, Dia Mundial da Preguiça. Continuo também na companhia do Rádio Clube de Angra. Hora informativa.